1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às oferendas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. Ou seja, o conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Então ele está falando sobre um assunto polêmico, que na época dele, a igreja greco-romana lá deles, não era cristã, né? Então os gregos romanos lá, eles tinham ídolos pagãos que era da mitologia grego, que é Zeus, Apolo, Afrodite. Então um exemplo do capítulo desse capítulo, né, do 1 Coríntios, eu acho que está no capítulo anterior, eu não estou lembrado, né, de cabeça, mas ele falou assim, que está tendo um montão de fornicação entre vocês, né, não é no capítulo 7, é outro. E o que acontece? Isso a gente não vê nem entre os pagãos. Quando ele falou entre os pagãos, é porque lá no culto a deus Afrodite, que é um dos deuses da mitologia grega, Afrodite é a rainha do sexo, entendeu? Vamos falar assim. Então, e eles ali, eles têm um culto, um povo lá, né? Tinha um culto a esses deuses. Então, eles ofertavam comida a esses deuses. E hoje em dia, agora trazendo para o nosso contexto, seria uma religiões afrodescendentes, né? Que fazem culto aos orixás, que eles vão lá e ofertam comida. Então, se fosse trazer para o nosso contexto hoje, né? Então, ele falou, nós sabemos que temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. O conhecimento deixa a gente orgulhoso, acha que é alguma coisa, mas o que edifica para Deus, porque Deus é uma igreja, né? Então a gente está falando de assuntos espirituais, é a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. É uma coisa que não é natural, é do espírito. Fazer o bem não é da carne, é do espírito. Então, caridade, tirar do teu bolso para ajudar uma pessoa, é o que vai te trazer a salvação. Tanto que Jesus, ele explica isso em Mateus 25, versículo 35 ou 45. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, ou seja, a questão da caridade. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Lembra do bom samaritano? Ou seja, quem é que fez o bem? Foi o sacerdote ou o samaritano? Samaritano, gente, na época lá de Jesus, eles eram uma religião totalmente oposta ao judaísmo, entendeu? Jesus era judeu, mas ele não pregou o judaísmo, né? Vocês têm ideia. E hoje em dia, nem Jesus sendo judeu, ele não pregou o judaísmo. As pessoas ficam brigando por causa de religião. E tá errado. Por quê? Porque a verdadeira religião é levantar os caídos. É auxiliar uns aos outros. Ou seja, a pessoa tá com fome, deu de comer. Teve sede, deu para beber. Fui estrangeiro, me acolheram. Eu necessitou de roupa, me vestiram. Estive enfermo e cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Ou seja, pastor, né? Que faz esse trabalho, né? Quem é que quer saber de preso? Só o pastor mesmo. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou seja, né? Da onde você está tirando isso? Aí Jesus respondeu: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram algum dos menores irmãos, a mim fizeram. Entendeu? E os que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos.
caídos, né? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada deram de beber. Fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Ou seja, aí Jesus falou: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, também deixaram de fazer a mim. Então a questão de por quê? Que fora da caridade não há salvação. É isso. Para vocês entenderem, né? O que é caridade, como é que a caridade edifica. A verdadeira religião é fazer caridade, gente. Quer saber se uma religião é boa? Se o lugar que está assim, seguindo, né? É bom? Olha pelas obras, entendeu? Obras de caridade. Então, gente, agora vocês vão entender a parábola da vinha, né? Os vinicultores maus. Vinicultores maus, gente, é a placa de igreja que não faz caridade, entendeu? Igreja que recebe dinheiro e não faz, não distribui o pagamento que recebe da vinha, entendeu? Ou seja, essa parábola trata do que? Da placa de igreja que pega o dinheiro e não investe na população, em quem está precisando. Aí versículo 2 agora de Coríntios. Vocês entenderam o que é a caridade aqui que o apóstolo Paulo está falando, né? Se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Ou seja, é que nem eu falei, coisa do espírito, entendeu? Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. E como é que a gente sabe que uma pessoa ama a Deus? É pelo bem que essa pessoa faz aos outros, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, para saber que a pessoa ama a Deus, ela faz através de atitudes, né? As atitudes dela mostram como ela trata o próximo. E o próximo, gente, é quem está próximo, entendeu? É a parábola do bom samaritano. Não é quem está longe, não, é quem está próximo. Aqui no meu bairro, entendeu? Então, amar o próximo é a pessoa que está próxima, como a ti mesmo. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, lá, né? Afrodite, Zeus e tal. Nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. Ou seja, esse negócio de orixá, esse negócio aí, né? Nada é no mundo. E que não há outro Deus, somente um. Ou seja, não o que o cristianismo veio trazer e ensinar é que só existe um único Deus. É por isso a maior besteira que existe nas brigas de religiões é essa. O capítulo era para falar sobre ídolos, né? Então, assim, vou falar sobre religiões. Por quê? A besteira da briga de religiões. O Deus que você acredita, ele é onisciente? Ou seja, é ciente de tudo? Se ele é onisciente, ele é onipotente? Ele é onipresente? né? Esse então o único Deus que existe, que só tem um, é o onisciente, que está ligado em todas as coisas, consciência. Onipotente é quem pode todas as coisas, né? E onipresente que está em todos os lugares. Só existe um único Deus, né? Ou seja, o que está em todos os lugares? Uma única onda. Onda. Física quântica. Uma única onda. Então ele falou, não há outro Deus, somente um. Ou seja, o que é Deus? É uma onda. Porque a onda, ela tudo pode. Por causa das frequências, matéria e espírito, né? Ela tem consciência de tudo. É onipresente. Onipresente. Está em todos os lugares. É o vácuo quântico. Está em todos os lugares. É onipotente porque tudo pode. Onipresente porque o vácuo quântico está em todos os lugares, né? E onisciente porque é uma única onda. Ela está ciente de tudo que está acontecendo. Deus está ciente do meu pé à minha cabeça.
e no meu coração, entendeu? Onipresente, Deus é uma única onda. Eu tô dentro de Deus. Tudo tá dentro de Deus, porque é o vácuo quântico. O vácuo quântico tá em tudo. E, ou seja, qual que é a moral da física quântica? A moral da física quântica, gente, é acabar com a guerra mundial. Acabar com as guerras. É para isso que existe o entendimento da física quântica. Que é o vácuo quântico, que é Deus. Entendeu? Briga por religião é uma besteira. Por quê? Rapaz, você está servindo a um Deus que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Se você segue a Deus, que só existe um, que é onipresente, onisciente, onipotente, a gente não pode brigar, porque a gente serve ao mesmo Deus. Entendeu? Ou seja, esse negócio, vamos supor, da centelha divina. Centelha, todos nós somos centelhas divinas. Ou seja, Deus está em mim e está em você. E o que eu faço pra você, eu tô fazendo pra mim. É o que Jesus explicou na época dele, né? Tive fome, outra pessoa teve fome e você deu comida pra essa pessoa. Ou seja, você fez um bem pra essa pessoa. E o bem que você fez pra essa pessoa você vai receber depois. De Deus. Porque essa pessoa e você tá interligada. Entendeu? Se você tá fazendo bem, quando você faz o bem pra uma pessoa, você tá fazendo bem a Deus. Por quê? Versículo 5. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses, muitos senhores. Ou seja, por quê? Porque tem gente que é considerado na época lá dele de Deus, entendeu? Deus. Né? Um exemplo é Hércules, que no caso tem mitologia, mas que foi um ser humano encarnado, vamos falar assim, né? É considerado um semideus, entendeu? Então, porque ainda que haja os que são chamados deuses, como Hércules, né? Quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Tem pessoas que se endeusam, né? Os faraó na época dele. Há 2000 anos atrás, né? Todavia, para nós, há um só Deus. O Pai de quem todas as coisas... Que são o Pai, né? De que são todas as coisas. E nós, nele, em um Senhor, Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne. João, capítulo 1. Pelo qual são todas as coisas, e nós, por ele. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens. Ou seja, cara, a discussão toda é porque ninguém se entende porque não entende o que é Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E, entendeu? Então, por que essa guerra de religião? Porque não entende, né? Porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Aí, agora a questão é o que, né? A discussão lá é porque... Tinha comida lá que era ofertada aos ídolos e depois o pessoal ia lá, ofertava comida e comia aquela comida lá, sabe? Ofertada aos ídolos, porque vai deixar a comida estragar, entendeu? Comida é algo difícil de, né? Na época lá era cara a comida. Então a pessoa ia lá, preparava uma comida ao ídolo, colocava lá na prateleira lá dos deus, depois ia comer. Então... Aí o que acontece? O pessoal lá estava questionando sobre isso. A gente pode comer essa comida? Aí aí o que ele responde, né? Cuidado de comer essa comida. Não é por causa da comida, é por causa da consciência. Mas o alimento não nos faz mais aceito ante a Deus. Porque se comemos, não somos melhores. Se não comemos, não somos piores. Ou seja, o que Jesus ensinou não é o que entra pela boca do homem que faz mal, o que sai, né? Então, se comer um alimento ofertado a ídolo, não é melhor. Se não comer, não é pior. O alimento não muda nada. É isso que ele está explicando aqui. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade que você tem de comer esse alimento, não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, um exemplo lá.
Eu conheço alguém que é de uma seita afrodescendente, né? De lá eles servem alimento aos orixás e depois eles vão comer esse alimento. Eu vou lá e como aquele alimento. Para quem é cristão, como é que o cristão vai ver aquilo que eu estou fazendo? Que eu comi um alimento servido a Oxalá. Como é que fica? Entendeu? Ou seja, na consciência da pessoa eu estou comendo um alimento servido a Oxalá. E eu estou servindo a Oxalá, não a Jesus. Ou seja, tomei cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, a pessoa sabe, nesse exemplo, eu sei que eu estou comendo, que não tem nada a ver com Oxalá. Só que a pessoa que me vê, eu vou me tornar pedra de tropeço para essa pessoa que está me vendo. Entendeu? Porque a pessoa vai pensar que eu estou servindo a Oxalá e vai ficar chato, né? Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa, no templo dos ídolos, não será consciente do que é fraco motivado a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? Entendeu? Ou seja, e por consequência, servir aos ídolos e não a Jesus Cristo. É por teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Vai cair por quê? Vai deixar de seguir a Cristo. Mas pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por quê? Se você fizer um irmão se desviar do caminho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está pecando contra Jesus Cristo. Você está sendo pedra de tropeço para outra pessoa. É isso que a palavra está ensinando. Portanto, se a comida ofender o meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se o que eu estou fazendo ofende ao meu irmão, eu não vou comer a carne do ídolo enquanto estiver no mundo. Lá do templo, lá de Afrodite. Entendeu? Não vou. Para não ofender o irmão. Aí isso aí é o que? Consciência. Entendeu? Aí vamos supor, trazendo para um outro contexto, questão do carne de porco, né? Pô, se eu comer carne de porco, o adventista vai ficar ofendido. Se for seguir pelo certo, que o que está escrito aqui, né, de ofender o irmão, eu não deveria comer carne de porco, tá entendendo? É isso que ele está querendo dizer. Ou no exemplo que eu disse, né, eu não deveria comer uma carne que eu sei que for oferecida aos orixá lá. Aí, é isso, gente. Esse capítulo é sobre consciência, entendeu? Ou seja, usar a sua consciência para edificar as pessoas. E mesmo você tendo a consciência, se o outro não tiver a consciência, você pode ferir a outra pessoa, fazer ela cair por causa da sua consciência. Então é isso. Não tem tanta aplicabilidade no dia de hoje, né? O pessoal tem gente que fala assim, não, a Bíblia vale para qualquer era, não sei o que, né? Não, ó, vou falar bem a verdade. Esse capítulo mesmo aqui, vamos supor, não tem como mais aplicar hoje. Por quê? Porque, entendeu? Tirando essa questão que eu falei, que eu trouxe um conhecimento à lei, não se aplica. Entendeu? Não se aplica. Quem é que vai comer, vamos supor, né? Quem é que vai comer alguma coisa oferecida aos orixás, entendeu? Quem é cristão? Para começar, cristão nem se mistura com o pessoal de religião afrodescendente, para começar, entendeu? Então, é isso, gente. Se você gostou, peço curta, comente e compartilhe. Valeu!